O que você vai ser quando crescer? Essa deve ser uma das primeiras perguntas que a gente ouve de maneira um pouco mais séria, feita pelos nossos pais, pela nossa escola, que é, na verdade, uma verdadeira pergunta, uma pergunta séria. Dependendo, é claro, do que você considera sério. Na minha opinião, na opinião desse youtuber, sério é aquilo que se implica com uma verdadeira escolha. A criança, desde os primeiros passos até os primeiros riscos da redação do Enem lá no ensino médio, sabe muito bem o que ela quer fazer. Você precisa respeitar os seus pais, comer os legumes, arrumar o seu quarto, chegar em casa no horário certo, tirar boas notas. E vai seguindo toda aquela trilha desde o primeiro ano do maternal até o terceiro ano do ensino médio. Ou pelo menos você tem mais ou menos uma garantia de que você fez um bom trabalho se você fizer aquilo que está destinado a ser feito por você. Você segue uma trilha e você está crescendo, simplesmente, ano após ano. Mas e além disso? E quando você cresce para além dos trilhos, para além daquele caminho que foi destinado para você? E quando você for grande demais para os sonhos que projetaram para você, quando você tiver os seus próprios sonhos, o que você vai ser quando crescer? E essa é a pergunta que eu pretendo explorar no vídeo de hoje. Começando com um ponto de vista bem pessoal, eu lembro dos meus primeiros anos quando criança, dos meus sonhos, de quando me perguntavam essa mesma pergunta. O que você vai ser quando crescer? O que o Luizinho vai querer ser? Aquela criança interessada, angustiada, às vezes curiosa, às vezes solícita, às vezes tímida, às vezes extrovertida. O que o Luiz queria fazer? E bem, desde pequeno eu gostava de brincar de carrinho. Eu ficava fingindo que era piloto, colocava uma colher ali no meio daquele vão do sofá, sabe? Quando tem as divisões das almofadas, fingindo que era um freio de mão ou uma marcha. Eu não sabia a diferença dos dois, eu só sabia que tinha alguma coisa que os adultos mexiam ali no meio do carro. E eu adorava brincar de que eu tava dirigindo. Adorava pegar uma folha sulfite e ficar desenhando os painéis do Monza, do Cadete, daqueles carros dos anos 90, né? Quando meu pai me levava pra passear e eu ficava olhando o carro e com detalhes e vendo aquela entrada do ar-condicionado ou do ventilador, né? Quase nenhum carro tinha ar-condicionado ali naquela época e ficava simplesmente fascinado, né? Até o Palio lá dos anos 2000 era uma coisa de última geração. Então, natural que a minha escolha fosse, bom, eu gosto de carro, então tem que ver alguma coisa em relação a isso. Eu também pegava meus carrinhos e ficava empilhando eles e colocando em fileirinha e brincando pela casa. Então, quando me perguntava o que você vai ser quando crescer, é brincar pelo resto da vida. Basicamente é isso que a criança quer, né? Fazer aquilo mais vezes, né? Ad infinito, só que com mais liberdade. Então eu dizia que eu queria ser piloto. Mas é claro, isso não bastava. Eu não dizia apenas eu quero ser piloto. Eu quero ser piloto de rally. E para aqueles que não sabem, né, era muito famoso nos anos 90 e começo dos anos 2000 a prova Paris-Dakar, né, que é uma prova ali entre a Europa e o norte da África, que envolve circuitos off-road, né, fora da estrada, em que você precisa de um motorista e um navegador, que vai dizendo ali, quando ele tá longe dos outros veículos, qual que é o circuito que ele tem que fazer. E cada carro começa num ponto diferente. Eu achava isso muito interessante. Eu que me achava tão diferente, não queria ficar andando em círculos naquela pista que eu achava quase claustrofóbica, né? Isso é uma questão minha, eu sou alguém com claustrofobia, eu me sinto preso nesses lugares mais restritos. Então eu vi os carros dando voltas ali na Fórmula 1, naquele circuito mais fechado, principalmente o circuito de Monza, né? Que quase não dá pra ultrapassagem, que a Fórmula 1 era a grande corrida que passava na TV. E de repente a prova de rally, que os carros pareciam fazer o que eles queriam, né? Eu queria fazer aquilo, eu queria pegar meu carro e fazer o que eu queria, né? Então eu falava, não, eu quero ser piloto de rally. Mas uma coisa quando acontece que você diz o seu projeto de vida, que você fala que você quer fazer, é que você começa a confrontar com a realidade, né? O do chão duro e concreto da realidade. E como vocês podem ver, eu não sou nenhum piloto. Nem de rally, nem de Fórmula 1, nem de Stock Car, nem de nada. Eu sou professor. Ao menos supostamente, é isso que eu faço pra ganhar dinheiro, né? Um misto de coisas aconteceu ali no caminho, né? Primeiro de tudo é que os pilotos, em geral, não sei se você sabe sobre a biografia dos pilotos, mas eles começam desde cedo, desde criança e adolescente, a serem estimulados pelos pais a correrem em corridas de kart. Corridas que crianças podem, veículos, né, de kart ali em circuitos fechados. Eu nunca tive isso com os meus pais, né? Não é porque meus pais são ruins, mas é uma coisa muito cara. E eu nunca manifestei esse desejo também. Na verdade, eu corri de kart uma vez na vida. Apenas uma vez. Eu até falei que eu queria ir de novo, mas, enfim, não aconteceu e eu não insisti mais nisso, né? Não era tão o meu sonho assim. Então é uma coisa que envolve condições socioeconômicas bem específicas, e eu não tinha. Além disso, tem as habilidades, né? Um piloto, assim como um atleta de futebol, ele precisa ter um corpo diferente, né? A gente consegue imaginar lá o Neymar dando dribles e aguentando correr lá por 90 minutos, mas esquece que os pilotos
mais do que apenas uma habilidade que ele pode aprender em algumas coisas, ele tem um super corpo, né? Ele consegue ter reflexos super rápidos e se destaca desde criança. E não é bem o meu caso. Eu não tenho exatamente reflexos super dinâmicos que tenham chamado a atenção de ninguém, né? Enfim, né? E acontecendo tudo isso e mais enfrentando as possibilidades, o que aconteceu é que meus pais me disseram, né, minha mãe em especial chegou e falou: quando te perguntarem o que você quer ser quando crescer, diga que você quer ser engenheiro mecânico. E aí, eu comecei a dizer isso. Sempre que a mim perguntavam, uma criança de 6, 8 anos, eu falava lá de baixo, ali, não, eu quero ser engenheiro mecânico. Só que aí começaram a aparecer alguns problemas, né? Não queria jogar pedras na minha criação, eu acho que isso foi feito pelo meu melhor. Eu acredito isso até hoje, né? Só que eu tenho um certo horror à palavra engenheiro. Eu não gosto dessa palavra, né? Então, conforme eu falava aquilo, eu ia perdendo cada vez mais gosto por aquela carreira que eu tinha supostamente conhecido. E mais, a intenção da palavra era dizer que eu ia fazer faculdade. Isso era muito importante para os meus pais. E eu consigo entender perfeitamente hoje em dia, quando eu falo com meus alunos, o porquê disso. A única garantia que você vai ter, garantia não, mas pelo menos a aposta mais certa que você vai ter que você vai melhorar de vida, na classe média aqui, se você não tem capital, não tem pais com dinheiro e tudo mais, é fazer uma faculdade. Mesmo para ser um empresário, para empreender, criar uma empresa, etc, você vai ver que a maior parte dos empresários, dos artistas, etc, tem pelo menos uma faculdade ali, né, para garantir, para dar uma base, né? Então tem alguma coisa nessa fórmula que dá certo, principalmente se for uma faculdade pública que você não vai se endividar para fazer, né? E o que aconteceu foi que a minha resposta de quero ser piloto, quero ser engenheiro, mudou para um grande não sei. E na verdade talvez seja essa a melhor resposta que você pode dar quando te perguntarem isso. Um grande não sei. Quem realmente sabe dos anos futuros, ainda mais na economia que a gente vive, não só de economia ruim, né, do Brasil, mas em matéria das incertezas do sistema econômico, raramente são as pessoas que ficam na mesma carreira e muito menos na mesma empresa por toda a vida. Antes era comum, a pessoa trabalhava 40 anos lá na Ford, numa posição fixa e se aposentava naquilo. Hoje em dia isso é impossível e impensável. Você não tem nenhuma garantia trabalhista que você vai ficar mais do que alguns anos do que for necessário para aquele projeto. Então você tem que saber várias coisas ao longo da sua vida, você vai ter 6, 7 carreiras diferentes. Então, né, o que aconteceu foi que eu falei não sei e eu não podia estar mais certo do que isso. Ninguém realmente sabe o que vai fazer. E veja, não tenho nada contra as crianças que sabem desde cedo, e tem algumas crianças que sabem, né? E vão falar isso pra você depois que elas viram adultas, que já sabem aquele sonho delas, eu quero ser bombeiro, policial, ou mesmo professores. Tem gente que gosta de ficar ensinando aí os seus sobrinhos, etc, né? E vão falar isso todos orgulhosos, que sempre gostavam de brincar de escolinha em casa. Mas na maior parte dos tempos, as pessoas não sabem, então é injusto aplicar esse modelo a todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai saber exatamente o que quer fazer, desde tenra idade ou mesmo no terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia, no programa do ensino integral, nas escolas integrais de São Paulo, ou mesmo nas escolas regulares estaduais, lá pelas matérias do Inova, existe uma matéria, uma disciplina chamada Projeto de Vida. E lá você aprende que, seja lá qual for a sua meta, mesmo que você não tenha certeza, você precisa estabelecer algumas metas intermediárias e saber como você vai chegar lá. Ou seja, tá, você não sabe, mas você precisa pelo menos saber o que vai fazer depois da escola. Mas isso não é tudo que é você. Você vai crescer para ser muitas coisas, mas você precisa ter um projeto que envolva todas essas coisas. Enfim, eu acabei aprendendo isso de uma outra forma, mesmo que eu não tenha cursado projeto de vida na minha formação. Você vai crescer para ser um ser humano autônomo, competente e solitário. Solidário, né? Solitário não. Ou seja, você vai ter que ter a competência para atingir seus sonhos, autônomo para saber pensar por si mesmo e solidário para ajudar os outros quando for necessário. E eu fui aprendendo isso na prática, né? Não tanto assim, na verdade. Eu tinha uma escola muito boa, eu tinha uma escola particular que eu estudei e que me ajudou bastante, né? Mesmo que não tenha ensinado isso como uma matéria, eu acabei aprendendo pelos meus professores. E no fundo, mesmo que eu não tenha me tornado um piloto, mesmo que eu tenha abandonado, entre muitas aspas, esse sonho, alguns elementos estão lá. Eu gosto de estar no pódio, eu gosto da glória, da bandeirada, de vencer, né? Era o que estava presente nas pistas, né? De fazer o meu próprio caminho. E de certa forma, como professor, eu consigo fazer isso. Eu tenho lá aqueles 30 olhos atentos em mim, e eu sei que pelo menos alguns deles, se eu fizer um bom trabalho, vão ter a minha matéria como favorita. Eu sei que eu vou inspirar alguns deles. E pra mim isso é uma vitória. Às vezes eu esqueço disso, mas eu preciso relembrar e eventualmente eu redescubro porque eu escolhi fazer aquilo que eu faço, ser professor. Mesmo que eu não seja piloto, eu tô ganhando algumas provas aí. O gosto pela velocidade de sair correndo também não mudou. Mas não com carro, com o meu próprio corpo. Eu já corri, já fui um corredor amador, já corri provas de 5, 10 quilômetros, 21 quilômetros e até 42.185 metros, a tal da maratona. 5 horas correndo. Eu fiz isso, o gosto pela velocidade, nem que seja pelos meus próprios pés.
e tava lá presente, né? E também pela vitória, pelo pódio, pela medalha. Ainda que eu nunca tenha ganhado uma prova, quando você conclui uma prova de rua dessas amadora, você sempre ganha uma medalha por concluir, né? E tá aí, né? Atingir as metas. E também o gosto por carros. Eu nunca tive um gosto muito pela mecânica, ou mesmo por ser um piloto, de correr mesmo, de acelerar um carro. Até porque como criança você não acelera um carro, né? Você tem videogame no máximo. Eu gosto de olhar para os carros, para a aparência delas. E eu tenho um carro. E eu sei que pro meu projeto de vida é essencial que eu tenha pelo menos dinheiro para manter um carro na garagem, mesmo que eu não vá dirigir com ele todo dia. Afinal, eu moro próximo da minha escola, não tem muito sentido de eu usar o meu carro, mas eu acabo usando. Porque eu gosto de carro. E isso tá lá no meu projeto de vida, né? Então, eu posso dizer, né? Talvez eu não tenha seguido meu sonho, mas de certa forma eu conquistei muito dos pontos que eu tinha imaginado como criança. Se o Luiz, lá de 6 ou 8 anos, olhasse para o que ele se tornou quando ele crescesse, talvez ele ficasse um pouco horrorizado. Especialmente quando ele visse aulas de certas turmas. Não sei se você está me assistindo, se você é um dos meus alunos, mas eu acho que você sabe do que eu estou falando. Enfim, de toda forma, eu não me arrependo, não estou envergonhado. Não posso dizer que eu estou totalmente orgulhoso também. Ainda tenho muito o que crescer em torno dos meus sonhos e dos meus objetivos. No final das contas, eu cresci. E você? O que você vai ser quando crescer? Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal e deixar sugestões. Estou tentando responder as perguntas aí que vocês deixaram nos últimos vídeos, eu não esqueci de vocês não, tá? Nos vídeos de reprovação e etc. Mas tem sido dias um pouco estressantes, né? Mas enfim, não desista de mim, que eu não desistirei de vocês. Eu gosto muito de estar aqui e quem tiver interesse em me acompanhar, eu vou estar na Twitch também fazendo lives eventualmente essa semana. Não sei se hoje, né? Mas é o plano. Até mais, fiquem bem e até a próxima.